Rádio. A rádio oficial de quem investe. O Bruno Mazzoni tá na ponta da conexão. Vamos com o Brunão. Bruno, naquele pique. Dolfute, Indifute, expectativas pra hoje. E esse dólar, hein, meu amigo? 5,33. E tem chão, parece, pra subir mais. Bem-vindo e bom dia. Fala, Léo, bom dia. Bom início de sexta-feira para todos vocês aí na rádio, para quem nos acompanha no YouTube também. Vamos lá, gráfico do mini dólar, pessoal, gráfico diário, colocando para vocês, só que tirando um pouco a lupa, o dólar não anda, perde de longe para o CDI, então investir, comprar dólar no Brasil não é fácil, ainda mais com o Robertão aí segurando os juros a 3,75, mas hoje sim sobe para a região aqui que durante o pré e durante a eleição parou de subir, então vamos ficar atento aí aos 5,375, principalmente, que é um grande alvo. Dólar nos pontinhos intraday, pessoal, abriu acima dos 5,318, azeda qualquer venda, né? Inclusive a mínima do dia, tá? Então o destino mínimo para ele 5,346, 5,352. E aí eu termino aqui essa primeira parte, primeira meia hora, 5,368, tá? Para baixo, 5,318 é bipolar, então ele acaba sendo um suporte, foi mínima. Se romper, tem outro grande ponto forte aqui, que é o 5,296, tá? O índice, Léo, colocando ele também na perspectiva agora do gráfico semanal, para vocês que estão vendo essa queda agora do gráfico semanal, os grandes suportes aqui estão na casa, pelo menos os meus, né, na casa mais os 95 do que os 96, tá certo? Então 95,670, 95,370, isso já olhando para o mês que vem. A abertura de hoje, os pontinhos aqui do índice, quais são as principais resistências? Infelizmente uma já tocou, 98.205, a outra está bem próxima, 98.320, mas são fracas, tá bom, pessoal? O primeiro pedágio que eu tenho aqui com toda a magnitude da queda de ontem é o 95.165, 99 aqui 670. Vejam que a volatilidade é gigante do índice, então tomem cuidado com os stops curtos, principalmente. Suporte deixado 97.585, 97.150, 96.970, Léo. 9,17. Bruno, deixa eu aproveitar a sua experiência para passear também pela sua percepção dos DIs. Tem algum contrato que você pode compartilhar conosco para trazer a sua percepção? Nós estamos vendo, depois da divulgação do IPCA 15, um viés baixista muito forte na curva. A curva entre os três personagens, Bruno, dólar, bolsa e curva de juros, ontem a curva foi a que menos estressou, né? Nós até tivemos sim um aumento no pedido de prêmio, mas 10 pontos base em média a mais foi até tímido, perto do que se chegou a ver na curva em alguns momentos do dia. O estresse maior se deu em cima do dólar e em cima da Bolsa Brasileira, com pressão baixista, sabemos. O que você pode destacar olhando para a curva de juros ou para algum dos contratos dela? Bom, vamos lá. Falando de uma maneira geral, qual que é a narrativa do mundo hoje, pessoal? E começou ontem pós-almoço. Que é curva de juros para baixo, bolsa para baixo, porque o medo de recessão ficou mais forte do que qualquer tipo de inflação. Então, os Estados Unidos, por exemplo, vai depender aqui de dados fortes econômicos. A gente volta àquela narrativa ali que permeou metade de fevereiro, onde dados fortes não são tão ruins assim, depois do que o Fed impôs. E aqui no Brasil foi até pior, foi um Fed acelerado. Então, o Brasil depende aí de bons resultados econômicos aí para fazer jus aí a queda de juros e alta da bolsa. Por hora não tem, tá? O que eu tenho para comentar para vocês é que esses juros, o mercado agora, ele também... Não sei se o Lula ganhou a narrativa dos juros, mas o mercado também pede um juros mais baixo e derrete esses juros, mesmo sem âncora fiscal, porque o monstrinho aí da crise de crédito é maior. E a narrativa gringa endossa. Eles também estão pensando assim, hoje fecha juros, cai S&P, tá? Então a narrativa muda bastante, né? O comentário que eu tenho para dizer para você é que sim, está na iminência aí de uma pressão também do mercado para o Roberto Campos a partir de dados econômicos. Então a gente esquece não, né? Diminui a intensidade do que a inflação foi hoje, do que a inflação vai ser mês que vem, para olhar mercado de crédito, para olhar crescimento, CAGED, todos os índices econômicos vão ser muito mais importantes, na minha opinião, em abril, não só aqui, mas também na gringa, tá? Devido a essa narrativa que se iniciou ontem depois do almoço, tá? E que continua hoje. Juros fechando, bolsa caindo, tá? E o dólar estranhamente subindo, mas aqui no Brasil o dólar é anti-risco, né? Então o pessoal foge pro dólar, acaba sendo natural. 9,19, Brunão, já devolvo a bola para você, pra gente ir pros Estados Unidos e depois para as commodities. Vamos ver o que é a performance de preço desses ativos tá indicando hoje. Agora, senhoras e senhores, a gente tem um rápido recado. Na sequência, Guilherme Cunha traz o seu destaque inicial. Vamos saber qual que é o comentário dele em relação à abertura do dólar, da maravilha que está sendo para quem está vendido o Ibovespa de ontem,
mas da correção estimada para quem estava imaginando que o Indifut poderia correr atrás do prejuízo. Estamos vendo sim uma alta de 0,50%, ainda muito tímida perto de tudo que foi ontem. E uma curva de juros que está baixista, 9h20. Quem disse que imposto de renda para investimentos tem que ser complicado? Com a Sencom, sua declaração fica pronta em apenas 4 passos. Mas fique tranquilo, a facilidade não compromete sua segurança. Com o único cálculo otimizado mais de 10 mil vezes, a Sencom processa qualquer operação da B3 com máxima precisão. Pergunte aos mais de 250 mil investidores que confiam em nós ou veja você mesmo. Clique em Saiba Mais e organize o seu imposto de renda com menos de R$1 por dia. Sencom. Simplicidade para você, segurança para os seus investimentos. São 9h20 pro Raul Nichelle, pro Samir Rosa que tá na área. Quem mais, pro Abrangente, pro perfil SLN, pro Guilherme Rodrigues, pra Madalena Freitas, pro perfil Gráfica IGS, pro Hamilton Rogério da Silva, pro meu amigo Henrico Jaqueto, o Denilson Caetano, o Hamilton Rogério, vários comentários muito legais aqui em cima dessa queda de braços entre Banco Central e Presidência da República e da complexidade da política monetária que a gente está flagrando neste 2023. Enfim, obrigado pelo carinho de vocês e pelos quase 300 likes. Guilherme Cunha, queremos ouvi-lo. O seu comentário sobre a abertura do mercado de futuros, sobre um dólar que já está em R$ 5,336, tocou máxima agora há pouco, no R$ 5,342. Foi lá beijar os 5,34. Um Indifut que está avançando timidamente, perto de tudo que caiu o Ibov ontem, 0,60% de ganho a 98.200 pontos, e uma curva de juros que é claramente para baixo. O Gui que vai com a gente hoje até o meio-dia. Fala aí, Gui, bem-vindo. Meio-dia, e tomara que todos tenham encerrado aí, né, as suas operações até esse determinado horário. Sexta-feira, né, Léo, o Dia Internacional da Proteção, a gente vê que essa alta que está acontecendo de Bovespa Futuro tem que tomar cuidado, tá? Ela pode ser, entre aspas, uma fake news devido à queda agressiva de ontem e depois chamar vendedores sim para a data de hoje. O pré-mercado global tá ruim, né? Então isso naturalmente vem a respingar cedo ou tarde aqui também no nosso índice futuro, então tem que ficar bastante cauteloso e não ficar erguendo aí uma taça antes da hora, porque perto do à vista a gente já pode ter, infelizmente, uma movimentação adversa, projetando mais vendas intensificadas nas ações. No dólar, Léo, é o que o Bruno contemplou, né? A gente abre acima dos 5.318, essa abertura acima do 5.318, já deixa aquela faixinha de preço do 5.296, 5.318 como compradora. Então hoje o dólar, por mais que não tivesse, entre aspas, tanto sentido estar sendo contemplado numa movimentação altista com a taxa de juros mais longeva, nós temos aí, infelizmente, a contraparte que acaba sendo o risco fiscal, que naturalmente no curto espaço de tempo faz mais preço. Então o 5,40 pode ser uma realidade, talvez não hoje, mas nos próximos dias, caso venha se estender esse contexto de política monetária e treta entre Roberto Campos Neto e Lula, aí somente lá a gente pode começar a entender que o dólar deu uma esticada realmente de fato. É muito triste porque acaba sendo aí um cenário alternativo devido a tudo que a gente está contemplando, não só no exterior, mas aqui aquela balela que foi, né, adiar o fiscal e aí na quarta ter a super quarta, naturalmente isso daria uma azia muito forte. 9h23, o comentário inicial de Guilherme Cunha. Deixa eu liberar então o nosso Bruno Mazzoni, trazendo o Diego Kerber, que vai para a fotografia do pré-mercado americano, um dia baixista a nível internacional. Na sequência, o Bruno passeia pelas terras do Tio Sam, pelos gráficos de minério de ferro e petróleo, e aí a gente se despede do Brunão que volta para o Alvista, na sequência a bateria com o Caio e o nosso Felipe Corleta, são 9h23. Diego, qual que é a foto de momento? Foto de momento no pré-mercado americano é vermelha, Léo. Neste momento o Dow Jones Futuro está em queda de 1,04% aos 31.982 pontos, o S&P Futuro está caindo 0,89% aos 3.943 pontos, enquanto o Nasdaq Futuro é o que menos cai, mas ainda assim no negativo, 0,58% de queda, 12.777 pontos. Vamos falar dos títulos da dívida americana.
Yields de 10 anos estão recuando 12 pontos base, quase 13 pontos base, para 3,30% o rendimento anualizado. Os yields de 2 anos, por sua vez, têm uma queda ainda maior, para de 25 pontos base aproximadamente, 3,58% é o rendimento anualizado. O índice VIX está subindo bem forte ainda, 9,95% de alta, aos 24,87 pontos, enquanto o DXY também vai se valorizando, né? O dólar em comparação a outras moedas pares, um avanço de 0,62% aos 103,22 pontos. Você, Brunão, diga lá. Vamos lá, Léo, só fazer um complemento rápido aqui à fala do Gui, tá? O que me parece, pessoal, que a narrativa da Faria Lima hoje é de dólar para cima e juros para baixo, pelo seguinte fato: a Faria Lima acha que o Roberto Campos vai ter que cortar os juros na marra para combater a crise econômica, a creditícia aqui no Brasil. E cortar juros fortalece o dólar. Então a foto da Selic, a foto do juro real, não pede um dólar mais alto, como o Gui falou. Mas mercado é expectativa, né? Expectativa futura, a Faria Lima está dizendo, ó, você vai ter que cortar, cara. Igual lá nos Estados Unidos. O Fed falou, olha, vou subir juros, vou manter juros, e o Wall Street está colocando o yield lá para baixo. A gente vai comentar aqui, mas só para complementar o Gui, dessa perspectiva hoje meio esquisita, né? De juros caindo, dólar subindo e bolsa se recuperando da queda de ontem. Bom, o gráfico que eu estou compartilhando com vocês, pessoal, é o DXY, que essa pequena cauda aqui no gráfico mensal do DXY já é o suficiente para derrubar todas as moedas emergentes aí, tá? Então, um fortalecimento hoje do DXY, tá? Quando a gente olha para o fortalecimento do dólar e queda do yield, você ganha essa narrativa. Então, o mercado está dizendo, Fed, você tá na sua narrativa é uma, eu aposto contra você, porque o problema econômico é mais forte, maior do que o problema de inflação. Então, a mesma narrativa no Brasil está acontecendo também na gringa, vamos assim dizer, DXY para cima e yield para baixo, porque a narrativa de hoje, pessoal, é a economia maior, o problema econômico maior do que a inflação, tá certo? Amanhã não, porque é feriado, mas segundona pode mudar a narrativa. Bem-vindo a 2023, né? E o que acontece com o S&P? O S&P perde toda a intensidade de ontem, já fechou murcho, tá? E hoje contempla aqui queda rompendo esse carinha aqui. Até onde vai essa queda, pessoal? Até os pontos clássicos aqui, 3.916, 3.924. Léo, aqui a expectativa então de narrativa na gringa. Só me diga se eu já Manda bala. bato aqui nas commodities ou manda bala? Beleza. Então vamos pro petróleo, pessoal. Petróleo também vou colocar gráfico mensal para vocês, tá? Qual que é a parada do petróleo? Essa narrativa é a pior que tem pro petróleo. Quando a economia for problema, ruim para o petróleo. Quando a inflação for problema, bom para o petróleo. Tá? 66,98, 64,33 é a próxima parada que eu vejo do petróleo, infelizmente, pessoal. Com essa narrativa, se ela ganhar corpo em abril. Alvo fica em 88,94, alvo máximo para o ano. Tá? Então, petróleo em queda. A gente olha para o minério de ferro, também em queda, esse já é esperado, e esse entregou um baita presentão. O último trimestre, antes aí, até fevereiro, vamos assim dizer, novembro a fevereiro, foi espetacular. Agora ele vem aqui para os 113,55, 116, 112,90, também queda, pessoal. Concluindo, a narrativa e o cenário de hoje é péssimo para emergente, tá? Vai ser um dia complexo aí. Como a gente caiu mais do que os outros já faz um tempinho, talvez muito provavelmente a gente vai cair menos ou até tenha um respingo da super queda de ontem. 9h28, Bruno, muito obrigado. A gente volta a conversar no contexto do mercado à vista a partir das 10h15. Até lá. Valeu, Léo. Até daqui a pouco. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.